Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Pai Celestial, aqui está a Tua palavra, poderosa, transformadora. Te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, de aprender do Senhor. Abrimos agora o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais para receber a Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito comunique verdades transformadoras e nos molde para que vivamos uma vida que dá honra, glória e louvor ao Teu nome. Abençoe cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Senhor, aqueles que estão acompanhando à distância, aqueles que terão acesso a essa mensagem no futuro. Pai, que à medida que ouvem a Tua palavra, sejam impactados e transformados para a glória do Teu nome. Nós oramos assim, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu assento. O ano era 1822, no dia 7 de setembro, 202 anos atrás, Dom Pedro I, junto com seus apoiadores, seus aliados, às margens do rio Ipiranga, deu aquele famoso brado, que ficou conhecido como Grito da Independência: independência ou morte. Ontem nós tivemos a comemoração dessa data da independência. Eu fiquei pensando o que de fato comemoramos no dia de ontem. O que as pessoas foram fazer nas ruas no dia de ontem? Fiquei pensando porque, será que somos mesmo independentes? E eu fiquei refletindo sobre o sentido dessa palavra independência. Uma das definições para a independência é a desassociação de um ser em relação a outro,
do qual dependia ou por ele era dominado. É o estado de quem ou do que tem liberdade ou autonomia. Então, queridos, a independência, ela pode ser interpretada de duas formas. De uma forma positiva ou de uma forma negativa. A forma positiva é o que podemos chamar de libertação. Ou seja, é sair de uma condição de oprimido, de escravo, de explorado, de sequestrado, de estar prisioneiro. Mas também a independência ela pode ter uma conotação negativa, que podemos chamar de libertinagem. Ou seja, a busca pela plena liberdade para um estilo de vida de licenciosidade, sem necessidade de prestação de contas, uma vida de excesso, de descomedimento, de desregramento, uma vida de licença e de depravação. Então, veja que essa palavra independência, ela de certa forma é uma palavra ambígua. E a gente pode aplicar essa palavra ou buscar a independência sem discernir necessariamente o que nós estamos buscando. Estamos buscando libertação ou estamos buscando libertinagem? E essa ambiguidade ela é capaz de produzir certos comportamentos na vida das pessoas. Por exemplo, um casal que um dos cônjuges decide abandonar o outro ou buscar a independência em relação ao outro, vai gerar um comportamento que culmina com o divórcio. Então ele está buscando, na verdade, o que? Uma libertinagem e não uma libertação. Por exemplo, crentes que buscam viver uma vida de forma independente da vontade de Deus, vai produzir um comportamento carnal. Creem em Deus, mas não querem fazer a vontade de Deus, querem viver de forma independente daquilo que é a vontade de Deus. A gente já ouve falar muito sobre independência financeira, mas a verdade é que todos nós dependemos financeiramente, em algum grau, seja do emprego, da empresa onde trabalhamos, seja da economia do país. E se eu busco não depender de ninguém do ponto de vista financeiro, isso pode gerar um comportamento orgulhoso. A independência social, se eu penso eu não dependo de ninguém, isso pode me conduzir a um comportamento de anarquia. Se nós pensarmos em independência espiritual, eu não preciso crer em nada, eu não preciso crer em nenhuma divindade. Isso vai me levar a um estado de apostasia. Então, sempre que a gente fala de independência, nós precisamos de um referencial para entender se nós estamos buscando libertação ou libertinagem. E é o discernimento desse referencial que vai nos fazer entender o que de fato nós estamos buscando. Então a gente tem que sempre perguntar, quando fala de independência, independência em relação ao quê? Por exemplo, ontem celebrou-se o que é chamado da independência do Brasil. Mas será que o Brasil é independente mesmo? Aliás, eu acho que não existe nenhuma nação independente, porque nós vivemos num mundo que todos dependemos uns dos outros. O globalismo chegou aí para deixar isso muito claro, né? Talvez o termo correto seria dizer a independência brasileira do regime opressor de Portugal, ou da coroa portuguesa, aí tudo bem. Quando a gente fala dos filhos buscarem uma independência financeira em relação a quem? Em relação aos pais. Aí está certo. Então, quando você tem uma referência, você entende o que de fato se almeja. Agora, do ponto de vista bíblico-teológico, o sentido negativo da palavra independência certamente não é um projeto de Deus. A libertação, sim, é. Deus quer que todos sejamos libertos, mas não libertinos. Mas toda libertação, querido, significa transicionar de um governo, de um senhorio para outro. Por exemplo, vamos pensar lá no início, na queda do homem.
o homem e a sua mulher, Adão e Eva, estavam debaixo de um senhorio, debaixo de um governo, debaixo de uma instrução de Deus. No momento que a mulher ouve a proposta da serpente e toma uma decisão de abandonar a instrução divina, ela migra para debaixo de um outro senhorio. Não é que ela, deixando de obedecer a Deus, agora ela estava livre para ser a senhora ou o senhor da sua própria vida. Eles se tornaram escravos do pecado. Por isso que quando a gente é restaurado em Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer: o pecado já não mais terá domínio sobre vós. Se você pensar em Israel, quando estava no Egito, sendo escravizado, oprimido, cruelmente tratado pelo faraó, e o Moisés vai lá, eles são libertos, eles saem do domínio, eles saem de debaixo de um senhorio, do senhorio de faraó, mas agora eles não estão livres para viver sem nenhum senhor. Eles transicionam para o senhorio do Deus de Israel, aquele que enviou Moisés para libertá-los. Então, o Senhor os tirou de lá, mas os chama para uma vida de submissão a um outro Senhor, que é o Deus de Israel. Então, libertação não significa, queridos, você estar sem ninguém acima de você. Então, essa mesma independência que fala sobre libertação, ela não significa uma vida independente. Ou seja, quando Israel estava lá na terra prometida, e eles estavam servindo ao Senhor, à medida que eles começam a abandonar o Senhor e servir a outros deuses, eles saem debaixo do senhorio de Deus, do Deus de Israel, e eles acabam sendo oprimidos ou se tornam servos, escravos de outros deuses, de outros senhores, de outras nações que vinham sobre eles. Então a gente vê que essa busca pela independência, essa palavra que as pessoas enchem a boca para falar como se fosse assim, uma coisa, a maior de todas as virtudes, independência, na verdade é algo muito capcioso e perigoso. Os irmãos compreendem isso? Portanto, nessa manhã, queridos, eu queria dar um outro brado, diferente daquele que o Dom Pedro deu às margens do Ipiranga. O brado que eu quero dar nessa manhã aqui diante da igreja é o brado de dependência ou morte. Dependência ou morte. Esse é o tema da nossa mensagem. Quando nós lemos ali o capítulo 15 de João, a mensagem que Jesus está trazendo aos seus discípulos é uma mensagem que, na sua essência, fala da importância da dependência e do perigo da independência. A mensagem de Jesus é diferente da mensagem de Dom Pedro I. A mensagem de Jesus é exatamente o tema dessa mensagem: dependência ou morte. Embora não esteja escrito literalmente a palavra dependência, mas nas afirmações, no ensino que o Senhor Jesus traz ali, Ele vai nos revelar como que é importante nós termos uma consciência de uma vida de dependência. E nós aprendemos algumas lições ali com as palavras do Senhor Jesus, e a primeira delas é que foi Deus quem instituiu, quem estabeleceu a relação de dependência. Queridos, no universo tudo funciona de uma forma que envolve dependência. E Jesus, ele vai começar o texto falando ali nos versículos 1 e no versículo 5, apresentando os atores dessa relação de dependência. Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então aqui ele apresentou dois
atores. Depois, no versículo 15, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Então, nós temos o agricultor, nós temos a videira e nós temos os ramos. E como que esses atores se relacionam? Qual é a relação de dependência que existe? Bom, Jesus vai dizer que a videira sozinha, ela não pode se autopodar ou cortar os seus próprios ramos. Ela vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E ele vai dizer: então, todo ramo que estando em mim não produz fruto, ele corta. Quem que corta? É o pai. Nós começamos a ver aqui a dependência. E aquele que produz fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então Jesus está dizendo: olha, eu sou a videira e eu não posso fazer isso sozinho, eu dependo do Pai. João capítulo 5, verso 30, o Senhor deixa essa ideia de dependência totalmente explícita e clara. A dependência dele em relação ao Pai. Ele vai dizer: por mim mesmo, nada posso fazer. Olha as palavras de Jesus. Com todo o poder, com todos os milagres que ele fez, ele vai dizer: por mim mesmo, nada posso fazer. Jesus estava claramente dizendo: tudo o que eu faço na dependência do Pai. Os irmãos entendem isso? Tudo que Jesus fez, cada um daqueles milagres, cada ensino, cada movimentação, cada decisão, cada escolha, ele fez na dependência do Pai. Eu por mim mesmo nada posso fazer, João 5,30. E aí ele vai dizer assim, que assim como ele não pode fazer nada sem o Pai, tampouco nós podemos fazer qualquer coisa se não dependemos dele. Não podemos fazer absolutamente nada sem o Senhor Jesus. É o que está lá em João 15, versículo 5. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Então aqui você começa a ver a importância da dependência. Como Jesus depende do Pai, nós dependemos do Senhor Jesus. Qual que é o contraponto em relação à independência? É que a independência, se nos tornarmos independentes de Cristo, não podemos fazer nada. É o que Jesus está dizendo aqui. Olha, se você vem para a igreja, se você se considera um cristão, mas você não vive uma vida de depender do Senhor Jesus, você não será capaz de produzir nada segundo o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque tudo aquilo que o Senhor espera que nós alcancemos, nós só seremos capazes de alcançar se dependermos do Senhor Jesus. A independência, o Senhor Jesus vai dizer: todo ramo que estando em mim não produz fruto, ele corta, morre. Ele corta e é juntado e lançado ao fogo. Portanto, dependência ou morte. Ou você depende para que possa gerar fruto, ou você é cortado e morre. Esse princípio da dependência, queridos, foi estabelecido desde o início. Gênesis capítulo 2, verso 18. Logo que o Senhor cria o homem, ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Olha, irmãs, é auxiliadora idônea, não é auxiliadora edona. O que Deus estava dizendo ali? O homem depende da mulher e a mulher depende do homem. Olha, por mais machista que você queira ser, ou por mais feminista que você tente ser, a própria ciência comprova isso. Não existe chance de uma vida ser gerada se não for através de uma dependência de um para com o outro, homem e mulher.
tudo na criação foi perfeitamente estabelecido no conceito de dependência. Na verdade, antes de criar o homem, nós vemos o Senhor fazendo uma declaração. Quando Ele diz, façamos o homem. O termo, o verbo usado ali é no plural. Pai, Filho e Espírito Santo, essa interdependência. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que a dependência é um projeto de Deus. E quando a gente entende isso de uma forma muito clara no nosso espírito, todo apelo que chega até nós, na forma de independência, seja em qual for a área, a gente deve ter muito cuidado. E entender aonde que essa proposta de independência vai nos levar. Vai nos levar para orgulho? Vai nos levar para anarquia? Vai nos levar para indiferença? Vai nos levar para apostasia? Vai nos levar para um estilo de vida carnal? Vai nos levar para arrogância? Cuide. Quando vierem pensamentos e ideias de independência na sua cabeça, tome muito cuidado, porque Deus estabeleceu um princípio de dependência. Segunda lição que nós aprendemos aí é o propósito da dependência. Nós sabemos que Deus estabeleceu a relação de dependência, mas com que propósito? Com que objetivo? O texto vai nos mostrar isso, nos versículos 2, 4, 8 e 16 de João capítulo 15. Versículo 2 diz assim: Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Então, só no versículo 2 nós vemos 3 vezes ele mencionando sobre dar fruto. Versículo 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Mais 2 vezes o Senhor falando sobre o propósito. Versículo 8: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Veja, aqui tem uma relação que Jesus está falando. Não tem como você se considerar um discípulo, ou desejar ser um discípulo, se você não estiver comprometido em dar fruto. Não tem como ser discípulo sem produzir fruto. Jesus fala isso: vocês serão meus discípulos se derem fruto. Versículo 16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Então, queridos, está muito claro aqui nas palavras do Senhor Jesus qual é o propósito da dependência. O propósito é produzir frutos bons para a glória de Deus, e produzir muito fruto. A independência, ao contrário, não produz frutos bons, produz frutos ruins, e o seu destino é ser cortada. Então a gente precisa fazer essa distinção entre a busca pela independência e a busca pela dependência. A independência não vai produzir frutos bons. Então, essa advertência que Jesus está fazendo aqui aos seus discípulos, no capítulo 15 de João, ele está confirmando, já havia sido feita em relação a Israel, através do profeta Isaías, 700 anos antes. Lá em Isaías, capítulo 5, verso 1 a 7, você pode acompanhar comigo aí, essa mesma mensagem sendo anunciada, vaticinada pelo profeta. Ele diz assim: cantarei agora ao meu amado um cântico a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha na encosta de uma colina fértil.
Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu no meio dela uma torre de sentinela e também fez um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, porque só produzi uvas azedas quando eu esperava uvas boas. Pois eu digo a vocês o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é o povo de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele se deleitava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Então, queridos, nós vemos aqui nessa declaração do profeta Isaías, que havia uma expectativa no coração do Senhor, de que houvesse uma produção de frutos bons. Mas visto que os frutos bons não vieram, o destino daquela vinha que foi plantada foi de ser cortada e morrer. Então nós precisamos depender de Deus se quisermos glorificá-lo em qualquer área da vida. Seja no macro ou no micro, seja na história de uma nação. A palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando uma nação ela trilha o caminho da presunção, da prepotência humana, do orgulho humano, para dizer: olha, nós somos muito inteligentes, nós temos ciência, nós temos tecnologia, nós temos muita sabedoria, nós temos uma modernidade, um desenvolvimento, nós não precisamos mais de Deus, nós vamos ser independentes. Você vê a nação se enveredando por um caminho de destruição. Nós podemos tomar como exemplo a nação da Suíça. É uma nação, aos olhos humanos, desenvolvida, rica, sofisticada, mas é uma nação que tem um dos mais altos índices de depressão, de morte da alegria, da alma. Toda nação que quer viver uma independência, ela está prestes a experimentar morte. Mas a nação que se volta para o Senhor será abençoada. Se a gente pensar em relação ao casamento, se eu quiser glorificar a Deus no meu casamento, eu preciso depender de Deus para ser um bom marido, para ser um bom pai. Eu preciso, queridos, por mais que eu tenha inteligência, por mais que eu tenha virtudes e habilidades, estas não serão suficientes. Quantos homens muito inteligentes e habilidosos não conseguem ser bem-sucedidos no seu casamento? Porque sem Deus, toda a nossa habilidade, toda a nossa experiência, toda a nossa busca por um estilo de vida independente, que a gente acredita ser muito promissor, na verdade, vai gerar morte no casamento. Se eu pensar na área do trabalho, na minha área profissional, eu quero me desenvolver, eu quero crescer, eu quero ser bem-sucedido, eu preciso depender de Deus. Eu preciso humildemente reconhecer as palavras de Jesus que disse: em mim nada podeis fazer. Quando eu tento fazer toda a minha carreira no meu próprio esforço, deixando o Senhor fora dessa equação, às vezes deixando pessoas, companheiros de trabalho, de quem eu dependo, porque ninguém faz nada sozinho, queridos. O pensamento de independência é um pensamento de arrogância.
E quando eu vou me enveredar por um pensamento assim, logo ali na curva está a minha queda, está a minha derrota. Se eu pensar em termos da minha própria saúde, eu preciso reconhecer que eu dependo do Senhor. Eu posso ir para a academia, fazer os exercícios, eu posso me dedicar a uma boa dieta, e certamente todas essas coisas são positivas e vão me ajudar. Mas eu dependo do Senhor. É a graça do Senhor, é a misericórdia do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos, diz a palavra de Deus. Porque a cada manhã Ele renova a sua misericórdia. Nós podemos abrir os olhos. Enquanto eu estou aqui pregando essa mensagem, eu tenho uma amiga que está sendo sepultada em Almirante Tamandaré. Missionária, 60 anos. Por conta de uma ferida no pé. Uma ferida. Sabe aquele negócio do pé rachado? Que evoluiu para uma situação complicada, que culminou com uma amputação, depois uma infecção generalizada, depois uma insuficiência respiratória, uma intubação, uma parada cardíaca, um aneurisma cerebral e, por fim, veio a falecer. O que é a vida? A palavra de Deus diz, vocês são como a neblina. Então, toda arrogância, toda prepotência, toda busca pela independência é um caminho perigoso. Se você pensar nas áreas das finanças, mas eu sou muito habilidoso na negociação, em lidar com as finanças, olha, você precisa do Senhor. E é isso que Tiago vai denunciar, dizendo, vocês que dizem, amanhã iremos para essa ou aquela cidade, negociaremos, ganharemos muito dinheiro. Tiago diz, olha, não é bom o seu orgulho, a vossa jactância. Vocês nem sabem o que acontecerá no dia de amanhã. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser. Olha aqui o chamado para a dependência. Você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse esse alerta, essa exortação da palavra de Deus nos chamando para declarar dependência ou morte. Ou nós dependemos de Deus ou nós morremos. Já a independência, queridos, ela não glorifica a Deus. Sabe por quê? A independência, ela busca exaltar o ego. A independência busca exaltar o próprio homem. A independência, a busca pela independência leva a pessoa a se ufanar, a se achar melhor que os outros, superior aos outros. A independência não glorifica a Deus, mas ao próprio homem e o levar à morte. Encontramos isso lá em Gênesis capítulo 3, versos 2 a 5. A mulher respondeu à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A serpente disse à mulher, olha a conversa da serpente, o papo da independência aqui, a sedução da independência. Certamente vocês não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Foi aqui que pegou a coisa. E vocês serão como Deus. Irmãos, no momento que eu busco me tornar como Deus, já não existe ninguém acima de mim. No momento que eu busco ser um Deus, eu sou completamente independente. Essa foi a razão da queda de Satanás. Quando ele diz, farei meu trono no lugar mais alto e serei semelhante ao Altíssimo. Ali foi o decreto da sua queda. A busca pela independência. Nós não queremos ser Deus, nós sempre dependemos de Deus. Por isso Jesus vai falar, se alguém, João 15,6, se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Nós precisamos estar ligados à videira, ligados no Senhor Jesus, dependendo dele.
Não tente ser um galho fora da videira. Você vai secar, vai murchar. Você não vai dar fruto. E alguém já disse que crente que não dá fruto dá galho. Terceira lição que nós aprendemos que a relação é algo estabelecido por Deus. Entendemos qual é o propósito da dependência, que é dar fruto para a glória de Deus. Mas agora nós vemos também nas palavras de Jesus como se dá essa dependência, a base dessa dependência, lá nos versículos 7 a 10. A base dessa dependência, como que acontece essa dependência? Guardando a palavra de Deus, amando a Jesus e obedecendo-lhe os mandamentos. Versículo 7, ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O primeiro alerta que o Senhor nos chama, se você quiser andar em dependência de Deus, é que você tem que guardar a palavra de Deus. Você tem que amar a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso essa igreja incentiva, encoraja, nós estamos aí na maratona bíblica, lendo a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Jesus fala: guarde a minha palavra. Às vezes a gente pode dedicar tantas horas, guardando tantas outras informações, seja informações de esporte, de arte, de política, de entretenimento, de trabalho, e não tem nada errado com essas coisas, mas às vezes nós não damos o mesmo valor em guardar a palavra de Deus. Às vezes nós não dedicamos o mesmo tempo, a mesma intenção em nos encher da palavra de Deus. Jesus falou: se vocês permanecerem em mim, é assim que vocês vão depender de mim. Colossenses capítulo 3:16, o apóstolo Paulo nos exorta dizendo: habite ricamente, não é só um pouquinho, não de forma pobre, mas ricamente em vocês a palavra de Cristo. Somos chamados, exortados a nos enchermos da palavra. Aí no versículo 9 de João 15, o Senhor vai dizer: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Veja que Jesus vai usar ao longo do versículo 15 várias vezes essa palavra permanecer. Essa é uma palavra muito forte, queridos, porque essa palavra significa uma estabilidade, um compromisso de longo prazo, é algo perene, é algo duradouro. Não é uma visitação, não é um fogo de palha. Muitas pessoas vêm para a igreja, se empolgam e participam de um culto, de uma reunião, ficam alguns meses e depois desaparecem, não permanecem. Nós somos chamados a permanecer na palavra, e agora o Senhor está dizendo: permaneçam no meu amor. Eu quero te perguntar, você tem permanecido na palavra de Deus? A palavra de Deus está guardada, enraizada no seu coração? Ou você não tem tempo para isso? Você tem permanecido no amor de Deus? Talvez você está aí pensando, dizendo: pastor André, claro que eu permaneço no amor de Deus, eu amo o Senhor. O quanto você permanece? Como que você pode aferir o seu nível de permanência no amor de Deus? Porque o próprio Jesus vai responder como é que nós permanecemos no seu amor. No versículo seguinte, ele vai dizer: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Veja que Jesus faz essa comparação. Jesus se apresenta como modelo, como padrão, como uma referência. Lá no início ele vai dizer: olha, eu não posso fazer nada de mim mesmo, e vocês também não podem fazer nada se vocês não dependerem de mim. Ele sempre traz esse parâmetro, essa referência para nós compararmos e sabermos do que ele está falando. E agora ele vai dizer assim: olha, assim como eu obedeço ao Pai, e essa é a razão de eu permanecer no amor do Pai, vocês também precisam me obedecer, se quiserem permanecer no meu amor. De nada adianta você abrir os seus lábios e dizer: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, se você não está comprometido em obedecer aquilo que ele nos manda fazer. Desculpa, o seu discurso vai estar divorciado da sua prática, do seu comportamento.
E eu quero dizer para você que Deus não se impressiona com as nossas palavras, porque Ele conhece o nosso coração. Ele vê a atitude, Ele vê as nossas escolhas, Ele vê a nossa determinação de renunciar à nossa própria vontade, de abrir mão daquilo que nós gostaríamos, em detrimento daquilo que é a vontade dEle. Essa é a verdadeira expressão de amor. Não adianta você abrir os lábios e dizer, eu amo a Deus, se você não faz o que Ele manda. Então, queridos, nós entendemos aqui, Deus estabeleceu a relação de dependência. O Senhor nos mostra que o propósito da dependência é para que nós demos fruto, e muito fruto que glorifica a Deus, mas que nós não seremos capazes de dar esses frutos, se nós não estivermos permanecendo na palavra, no amor, através de uma vida de obediência. É tão claro essa mensagem de Jesus. Quando a gente reflete, é tão óbvio isso. Esse é o cristianismo genuíno. Somos chamados para dar frutos. Sabia que o propósito de vida, a razão pela qual você vive, como um servo, uma serva de Deus, é dar fruto. E eu vou te falar uma coisa. O fruto, ele é espontâneo. Ele é consequência. A partir do momento que você ama a Deus, obedecendo os seus mandamentos, permanece no seu amor, obedecendo a sua palavra, reconhecendo que você depende dele, o que faz você sempre buscá-lo, dizer, Senhor, eu preciso de ti, eu não confio em mim mesmo, somente nas minhas habilidades. A partir do momento que você entende essa mensagem, a importância da dependência, os frutos vão brotar, vai ser uma consequência. E à medida que você vai produzindo fruto, Deus é glorificado, e a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, nisto o meu Pai é glorificado. Se o desejo da sua vida é glorificar a Deus, saiba disso, que cada vez que você está vivendo uma vida cristã, produzindo fruto para a glória de Deus, o Pai está sendo glorificado. E sabe o que Ele vai fazer com você? Ele vai podar, Ele vai podá-lo para que você produza mais fruto ainda. É para isso que nós somos chamados. Você não foi chamado para a independência. O grito não é independência ou morte, mas dependência ou morte. Eu queria convidar você nesse momento a se colocar de pé e responder a essa mensagem. Talvez você tenha vivido um estilo de vida em que muitas das suas decisões refletem um estilo de vida independente. Você nem sequer para perguntar, Senhor, qual é a tua vontade em relação a isso? Talvez você, marido, tomou decisões que você nunca sequer parou para chamar sua esposa e dizer, minha esposa, o que você pensa disso? Ou vice-versa, você como esposa nunca consultou o seu marido sobre determinada decisão. Talvez você tenha tomado decisões e vivido um estilo de vida totalmente alheio aos seus irmãos, à sua família. E talvez você até bate no peito e se orgulhe e dizer, não, eu não dependo de ninguém, eu sou independente. Cuidado, isso leva à morte. E se você tem identificado padrões de comportamento assim, você pode agora nesse momento fechar os seus olhos e falar com o Senhor e dizer, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor dá graça ao humilde, mas o Senhor resiste ao soberbo, ao arrogante. Eu não quero viver uma vida independente. Enquanto o Ministério de Louvor vai agora nos conduzir aqui num cântico, eu queria que nesses minutos, enquanto eles vão ministrando, você, de olhos fechados aí, vai pensando e vai falando com o Senhor. Vai pensando sobre a sua vida, vai pensando sobre o seu relacionamento conjugal, vai pensando sobre o seu relacionamento com seus pais, o seu relacionamento com os seus irmãos em Cristo.
Vai pensando sobre o seu trabalho, as suas finanças. Como que tem sido? O que você tem feito? Deixar o seu lugar, ir à frente, assumir um compromisso, dizendo: Senhor, eu quero depender de Ti, eu quero viver uma vida a partir de hoje diferente, Senhor, reconhecendo que eu dependo do Senhor. Dê um passo à frente, é uma atitude que você está tomando, de mudar a sua forma de pensar. Venha aqui diante do altar e comece a apresentar diante do Senhor isso. Pode deixar o seu lugar. Aleluia, Senhor. Você reconhece que você precisa depender do Senhor, depender ainda mais, entregar cada área da sua vida, a sua família, o seu trabalho, as suas escolhas, as suas decisões. Pode deixar o seu lugar e dizer: Senhor, eu quero viver uma vida reconhecendo que eu dependo do Senhor. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, essas coisas, porque dele, por ele. Alheios de Ti, alheios do nosso cônjuge, alheios do nosso irmão, alheios das autoridades, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos colocamos nessa manhã, Pai, com o coração humilde e quebrantado, reconhecendo, Senhor, cada decisão, cada vez que agimos por conta própria, na independência, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para Jesus, o nosso modelo, nossa religião, o nosso exemplo, quando Ele diz que nada pode fazer por si mesmo, Senhor, que nada Ele é capaz de fazer senão através do Pai. Ajuda-nos a termos esse nível de comprometimento, Pai, de entender que não podemos fazer nada por nós mesmos, mas dependemos de Ti, Jesus. Oh, Pai, queremos permanecer no Teu amor, obedecendo aos Teus mandamentos. Assim como o Senhor obedeceu ao Pai em tudo e permaneceu no seu amor, ajude-nos a crescermos, Pai, como igreja, uma igreja madura, uma igreja humilde, uma igreja dependente
todas as coisas, Pai.